Bom, pessoal, eu vou passar rapidinho pelo que foi comentado no domingo passado, pelo menos pelo que eu tentei passar para vocês. Aí a gente segue com algumas coisinhas diferentes aí para hoje. A minha intenção no domingo passado foi para mostrar para vocês algumas coisas que são bem assim claras para todo mundo, né? Mas a gente viu que todo pecado desagrada a Deus, né? Nós vimos também que os pecados desagradam e afetam também a sociedade. Porém, né, os pecados, de maneira diferente, afetam a sociedade, né? Aliás, a sociedade até aceita alguns pecados, Deus não, né? O padrão de Deus, que a gente poderia chamar de valores de Deus, é baseado no amor ao próprio Deus e no amor ao próximo. Nós vimos também que os valores da sociedade não correspondem integralmente aos valores de Deus, né? A sociedade compactua com o pecado, Deus não, né? Vimos também que a sociedade vem sendo influenciada há séculos pela igreja, né? Que insiste em listar e classificar os pecados, né? Como exemplo disso, eu mostrei para vocês lá os 7 pecados capitais definidos lá no século XIII, que mais recentemente foram ampliados, inclusive, né? A igreja também definia formas diferentes de perdoar esses pecados, né? Ou seja, dependia de como eles eram classificados, né? E que a nossa sociedade e nós mesmos, né, com o passar dos anos, a gente acaba moldando o nosso caráter por essa influência toda que recebemos, né? Do lugar em que vivemos, da igreja que frequentamos e por aí vai, né? A gente viu também que a acepção, a discriminação de pessoas tem origem no julgamento errado que nós fazemos delas, ou seja, com base em que valores nós fazemos esse julgamento, né? E muitas vezes esse julgamento acaba sendo feito com os valores que o mundo nos impõe, né? Então a reflexão final é que o nosso caráter deve ser formado pelos valores do alto e não pelos daqui de baixo, né? Isso foi o que eu tentei resumidamente passar para vocês no domingo passado. Então, eu queria continuar aqui, eu vou compartilhar uma tela, a gente continuar com o texto de Tiago e vamos fazer mais alguns comentários aí. Tá todo mundo vendo a tela compartilhada aí? Tá certo? Tá, né? Ok. Então, lá em Tiago 2, no primeiro versículo, nós lemos, né, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que a gente observasse para quem, na verdade, o Tiago está escrevendo, né? No caso aí, se a gente observar, ele está falando para os irmãos, né? Para os crentes. Não é para o mundo que ele está falando, ele está falando para os irmãos. Essa é uma coisa importante da gente se atentar, né? Seguindo ainda, no versículo 2, nós lemos, né? Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Outro ponto que eu queria que a gente destacasse aí é que tipo de reunião
Tiago estava se referindo, né? Certamente ali era a reunião que eles faziam na sinagoga, por exemplo, né? Então, o discurso era para voltado para o comportamento dos crentes na sinagoga, no lugar onde eles faziam os seus cultos, né? Então, tinha um público e lugar, a princípio, bem definido. Seguindo ainda, nós, no versículo 3, nós lemos: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Então, essa pergunta que o Tiago faz tem um pouco a ver com o que eu comentei na aula passada, né? Fazer discriminação ou julgamentos com critérios errados. O critério errado para julgamento é o critério que não é o do Senhor, né? Por isso que é importante que o nosso caráter, os nossos valores sejam os valores do alto e não os aqui da terra, né? Lá no esse último versículo, o versículo 4, na versão lá da Almeida, Revista e Atualizada, ele tem ele coloca de uma forma que eu achei assim um pouco mais interessante para a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Nessa versão da Bíblia, esse versículo é apresentado da seguinte forma: não fizestes distinção entre vocês mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. O que eu queria destacar é o seguinte, que essa forma de agir, essa repreensão que Tiago estava colocando sobre aquela igreja, ela quebrava um princípio muito fundamental, né, da própria igreja e de Cristo, que é a questão da unidade, né? Quando você faz essa distinção entre os seus mesmos ou entre a gente mesmo, né? Então, o conceito de corpo ele acaba sendo deixado de lado, né? Nós sabemos que no corpo todas as partes, né, têm a sua importância e devem ser tratadas de maneira igual, né? Então, eu não vejo aí que se trata apenas de uma repreensão que seja politicamente mais correto você tratar todos de forma igualitária. Eu acho que a questão aí é um pouco mais profunda, né? É a razão da igreja mesmo. O sentido de corpo, ele é afetado quando a gente faz distinção entre a gente mesmo, né? Então, eu acho que esse sentido é muito importante a gente ter em mente, porque o mundo também tem lá os seus valores e também prega que a discriminação não deve ser feita, né? Mas o sentido é completamente outro, né? A visão de corpo a gente não pode perder, né? Seguindo ainda, no versículo 5, a gente lê: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, né? Nesse versículo, eu queria destacar aí, está em amarelo, os dois agentes ou dois personagens, vamos colocar assim, nesse versículo.
os pobres, né? E os ricos, tá? Vamos nos atentar a eles um pouquinho. No versículo 6, nós lemos, né? Mas vocês têm desprezado o pobre, né? A questão é, vocês quem? Para quem Tiago está falando? Para a igreja. Ele está dizendo, né? Olha, a igreja, se fôssemos olhar para a gente, eu acho sempre bom quando a gente lê assim a Bíblia, a gente tentar colocar na primeira pessoa, né? Ou visualizar que aquilo não está sendo escrito para alguém que está lá atrás, mas tem a ver comigo, né? Tem a ver com a gente aqui, né? Seria como se ele tivesse dizendo, mas vocês aí da IECI, né? Têm desprezado o pobre. Então, quem está cometendo o erro é a própria igreja. E continuando no versículo, ele diz: não são os ricos que oprimem vocês. Então, vejam bem a situação desses dois agentes. Quem são os vocês dessa segunda parte do versículo? É a própria igreja também. O que a gente percebe aí? Que é pobre oprimindo pobre, não é isso? Né? Então, isso é um aspecto muito interessante. Né? Então, vocês têm desprezado o pobre, mas são os ricos que os oprimem. Né? Os ricos estão oprimindo aqueles que desprezam os pobres. Né? Então, o erro não é só do rico aí. Então, nós lemos lá no versículo 7. Não são eles, os ricos, né, que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismos, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei dos transgressores, né? Então é muito interessante a gente verificar. Eu confesso que às vezes a gente já lê esse versículo várias vezes e às vezes, em algumas delas a gente passa um pouco meio batido e não dá atenção aos detalhes. E isso aqui me chamou uma atenção, apesar de estar muito claro no texto, mas me chamou a atenção que o favoritismo que está sendo criticado aqui e está sendo praticado pelos mais simples mesmo, né? Não são os ricos lá estão sendo culpados ou sendo chamados a atenção por oprimirem os pobres, mas o desprezo é entre os pobres. O favoritismo é feito entre os menos favorecidos, né? Então isso a gente poderia dizer que seria como se fosse um puxa-saquismo, né? O pobre, o coitadinho, menosprezando o pobre e puxando ali o saco do mais rico, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. E a gente vê isso também na sociedade, né? É muito triste quando a gente encontra, às vezes, sei lá, no mercado, numa empresa, alguma coisa assim, ou alguma pessoa que é menos favorecida, ou é o caixa, ou é o guardinha, qualquer coisa assim, tratando mal alguém que está no nível tão baixo quanto o dele, né? Não é só o rico que oprime e despreza, não. Né? Então, esse é um aspecto interessante para a gente ver, porque inicialmente dá a impressão que, olha aí, a repreensão aí é para o mais favorecido, não é para mim, não. Né? Não é isso que o versículo está dizendo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também nesse versículo é o que está aí, né? É a coerência, né, que a gente precisa ter. É um erro você privilegiar as pessoas, assim também como é um erro, não tá, o texto não fala diretamente disso, mas obviamente está implícito, né? Que querer ser privilegiado também é um erro, né?
se existe a necessidade da gente tratar as pessoas de maneira igualitária, também não é justo que eu queira, em função de uma posição que eu ocupo, ou qualquer coisa assim, que alguém me trate de forma diferente. Isso não é correto, né? Certamente Tiago aí está chamando a atenção dessa igreja aí, em particular, né? De maneira bem dura. E eu acho que a gente precisa refletir se isso, de alguma forma, não se encaixa na forma como a gente tem vivido ou tem se relacionado com os irmãos da igreja. Então, mais uma vez eu digo, é bem importante a gente ter em mente que o que estamos lendo aqui é para crente que ele está dizendo, é para a igreja, né? É para nós que ele está dizendo. Ele não está dizendo isso para o mundo, ele não está dizendo para as pessoas lá de fora darem mais atenção à forma com que se tratam mutuamente. Não, a princípio isso tem que ver conosco mesmo aqui, nós da igreja. Vamos seguir. Eu separei aqui alguns versículos para a gente ver que Deus trata a todos de maneira igualitária, né? Não tem o contexto todo aqui, senão ficaria muito longo para a gente ler, mas, enfim, o que temos aí é suficiente para comprovar essa forma de Deus tratar as pessoas, sem distinção. Em Romanos 2:11, nós lemos lá que, pois em Deus não há parcialidade. É assim que age o nosso Deus, né? Em Efésios 6:9, nós lemos: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Nesses dois textos aqui, ele não está falando diretamente para a igreja, como o Tiago está falando. Aqui é uma mensagem, poderíamos colocar assim, de como Deus é isso para todo mundo, não é específico para alguém, né? Em Colossenses 3:25, nós lemos também: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém, né? Então, o nosso Deus é um Deus que realmente não faz distinção entre as pessoas. Nós lemos ainda lá em Atos 10:34, o contexto é aquele de Pedro e Cornélio, né? Quando Pedro é chamado para apresentar a mensagem para Cornélio, né? Então, nós lemos lá. Então, Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Enfim, nós podemos encontrar na Bíblia uma série de trechos e que apresenta essa particularidade do caráter de Deus, de não tratar as pessoas de maneira diferente, né? Por outro lado, apesar dessa postura, Deus trata todos com igualdade, mas ele se atenta para os desiguais, né? Não poderíamos chamar isso de uma forma privilegiada de tratar, mas ele enxerga aqueles que são discriminados pela sociedade, por exemplo, e dá mais atenção, né? Ou sente mais, podemos colocar assim, a necessidade, a dificuldade que essas pessoas passam, né? Em especial, se fôssemos fazer uma relação com o texto que estamos lendo aí, né? Com os pobres. Lá em 2 Coríntios 8:9, nós lemos, né? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês,
para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, repito, Deus trata todos de maneira igual, mas Ele sabe que no local onde a gente vive, nesse mundo em que vivemos, os pobres, no caso, são tratados de maneira diferente, eles sofrem mais. E Deus dá a eles uma atenção assim especial, tanto que se fez pobre, né, para nos tornar a todos ricos, né, no seu reino. Lá em Lucas 4, 18 e 19, nós temos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Obviamente, ele não está dizendo que a graça do Senhor é só para os pobres, mas essa distinção é uma coisa que fere o caráter de Deus diretamente, né? Deus não se agrada com a discriminação. É muito claro, né? Em Lucas 6:20, nós temos, olhando para os seus discípulos, né, Jesus, ele disse: bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Então, esse é o nosso Deus, né? Que age de maneira amorosa, né, com todos, mas não está cego às necessidades dos menos favorecidos. Por outro lado, pessoal, a gente não pode achar, isso que está na tarjazinha aí, em azul, que a pobreza é o caminho para a salvação. A gente não pode fazer esse tipo de confusão, né? Então, puxa vida, então nascer pobre é um privilégio, porque Deus me trata de forma diferente e então eu já estou com o meu lugarzinho garantido aí, né? Não é a pobreza o caminho para a salvação. Tanto que nos versículos iniciais que nós lemos da carta de Tiago, está muito claro ali que os pobres estavam sendo repreendidos. Entre eles, estava tendo julgamento e discriminação de forma errada, com padrões errados, né? Então, a pobreza não é caminho para agradar a Deus, né? A Vera está levantando o dedinho ali. Posso falar? Por favor. Esse pobres, né? Pobres de espírito, o pastor hoje falou sobre a dependência. Nós dizermos para Deus que nós dependemos em tudo dele. Então, isso, na palavra pobres, engloba ricos e pobres, né? Sim. Engloba ricos e pobres. Nós temos que ser pobres de espírito, dizer, Senhor, em mim não há nada, eu dependo do meu irmão pobre para estar do meu lado, para me abraçar, para me confortar, para me dar apoio. E o pobre também depende da igreja para suportá-lo, e todos dependemos de Deus para a salvação. Porque se a gente não se fizer pobre de espírito, é dizer, eu posso, né? Eu me salvo. Mas nesse caso, o pobre é depender de Deus, né, Giba? É isso mesmo, Vera, né? Como eu coloquei, né? É a visão de corpo que a gente precisa ter realmente, né? De todos estamos uns ligados aos outros, aos demais, e não tem como separar, né? Não tem, todos dependemos, independente da condição financeira, falando de pobre no caso aí, né? Todos espiritualmente dependemos de Deus, né?
apesar que no texto ali de Tiago, ele está falando mais de pobre do ponto de vista social mesmo, financeiro, né? Mas eu quis fazer esse contraponto para a gente não achar que a condição social ela traz algum privilégio para você se achegar a Deus, né? Não é isso que Deus olha. Eu me lembrei agora, inclusive, de uma frase que eu ouvi, não tem a ver com pobre, mas tem a ver com velho, né? Às vezes a gente vê um velhozinho, né? Assim, coitadinho, todo amuado, e a gente fica cheio de compaixão, né? E a gente deve ter mesmo. Mas eu me lembro que aqui em São Bernardo, eu levava a minha mãe num lugar aqui onde tinha, não sei se dá para chamar que é encontro de jovens, é um local aqui que a prefeitura providenciava, estava cheio de velho lá dentro, e tinha aula de dança, aula de música, de pintura, esse tipo de coisa. Então, os velhos passavam uma boa parte do dia lá se divertindo, né? E a gente ficou sabendo desse serviço que a prefeitura prestava e levamos a minha mãe lá para fazer a matrícula dela e tudo mais, né? E enquanto estávamos fazendo a matrícula, a pessoa lá disse, olha, explicou como é que funcionava, mas alertou, olha, tomem cuidado com a bolsa de vocês, né, os pertences, o que vocês trouxerem aí, guarda direitinho, vigiem, né? A gente achou meio espantado, né? Cheio de velhinho ali. Aí a moça disse assim para a gente, né? Os canalhas também envelhecem, né? E isso me chamou a atenção, né? Então, é julgamento que a gente faz errado com as pessoas, né? Então, no fundo, é só Deus mesmo que pode olhar o coração das pessoas, saber o que está lá dentro, né? De cada uma delas. Então, o passe para o céu não é ser um velhinho, coitadinho, doente, não é ser um pobrezinho que não tem bem como pagar suas contas, não é isso não, né? É no coração é que o segredo está, né? Ou seja, não é na aparência, né? Tá bom? Vamos seguir um pouquinho aí. Opa, deixa aqui esse verdinho aqui. Não deve haver diferenças na igreja. É disso que o texto de Tiago está falando, né? Ricos e pobres, eles têm caráter diferente. Isso é um erro que às vezes a gente comete, né? Do mesmo jeito que pode acontecer no meio em que vivemos aquilo que Tiago está repreendendo, ou seja, de um menos favorecido discriminar um outro que também é menos favorecido para bajular o bonzão, o mais rico. É isso que ele está dizendo lá, né? Às vezes se faz isso por uma série de motivos, né? Se espera receber algo em troca ou coisa assim, né? Mas o importante é a gente ver que o caráter das pessoas não está ligado à sua condição financeira. Não depende disso, né? Então, ricos e pobres, eles não têm caráter diferente. Estamos falando de ricos e pobres dentro da igreja. Esse é o nosso foco, por enquanto, né? A gente também não pode dizer que todo rico é orgulhoso e todo pobre é amável, né? Que sempre acontece assim. Isso não é uma verdade, né? Isso é um preconceito, né? E esse preconceito que a gente erradamente pode ter, ele pode estar associado não somente a quanto a pessoa tem no banco. Existem outros aspectos que a gente não pode perder de vista que
podem ser aí motivadores de distinção que a gente faz entre os nossos irmãos na igreja. Então, eu listei aí alguns deles que, por incrível que pareça, a gente poderia olhar, não para a nossa igreja, ou para as igrejas em geral, e enxergar que são coisas que, eventualmente, podem fazer parte do meio cristão, ou seja, que podem estar presentes dentro da igreja, né? Então, alguns itens que eu coloquei. A condição social é o que a gente está discutindo aí até agora. Por incrível que pareça, cor da pele e raça, isso pode, dentro da própria igreja, é só você olhar nos Estados Unidos, né? Você vai ver isso aí, né? Como é que eles tratam essa questão. A gente pode separar as pessoas também em função da timidez, o que é tímido demais, né? Se dá menos atenção, ao invés de dar mais atenção, talvez, né? Por isso ser mais carente nesse aspecto. Da cultura, da pouca ou da muita cultura que alguém tem, né? Aqui, de novo, lembrando do texto, não quer dizer só que o errado está você em tratar mal quem tem pouca cultura. Tratar bem demais quem é muito culto também está errado, né? Para os dois lados, o problema está em tratar diferente e não em tratar bem ou só em tratar mal, né? A popularidade também, né? Aquele que é mais expansivo assim, né, Daniel? Você tratar diferente, né? O cargo na igreja, esse aqui é presbítero, é diácono, esse aqui é do Ministério de Música, lá, qualquer coisa assim, eu vou tratá-lo de maneira diferente. Em função do tipo de pecado também, aquele irmão ali é meio fofoqueiro, mas aquele outro ali é mentiroso, né? Também pode ter. Em função da beleza, né, Jader? Em função da beleza também. A idade, essa aí eu me incluo também, né? Doença, às vezes isso acontece também, alguém está meio, né, doente, precisa de uma atenção especial e é discriminado. Você pode fazer diferença em função do valor do dízimo, aquele dízimo mais gordo lá, a esse aí a liderança da igreja trata com cuidado especial, porque se ele sair da igreja, vai ser um prejuízo danado ali. Então, esse cara aí precisa ser tratado legal, né? A visão política, né? Se ele é mortadela ou é bolsominion, né? Se trata diferente também. Esse outro aqui também é um ponto grave. Você fazer o julgamento do que é salvo e não salvo dentro da igreja, você olha para o irmão e fala, esse aqui não pode ser convertido, não, né? E o trata diferente também. Ou em função de tratar diferente, esperando alguma coisa de volta, esse eu trato bem porque ele pode me retribuir, esse outro aqui não pode, então eu trato diferente. Se você prega bem ou canta bem, né? No caso de canta, eu tenho que lembrar da Alba, né, Alba? Ela não me deixa fazer solo, né? O canta bem, né? E essa outra coisa também, esse último que eu coloquei, dá para listar um monte, mas esse último aí eu já tive experiência de ver, vocês também devem ter tido, né? Esse irmão aqui é uma bênção, né? Esse aqui, espera aí, eu estou precisando de alguma coisa, preciso de alguém que olhe para mim. Não vou pedir para o Celso, não, o coraçãozinho dele é meio fraco. Deixa eu pedir para a Carol ali que, né? Enfim, são coisas que a gente não percebe, mas estão bem ligadas ao nosso meio, ao meio da igreja, né? E que podem ser motivos de levar a gente a pecar, a fazer diferença entre o corpo, entre os participantes do corpo, né? O evangelho, pessoal, a gente sabe que ele é para todos. Agora, saindo um pouco da igreja, desse nosso ambiente,
apesar do texto de Tiago, repetir mais uma vez, está bem voltado para a igreja, mas como a gente está falando em discriminação, vamos lembrar que o evangelho ele não foi feito só para os crentes, né? Todo crente um dia não foi crente, óbvio, né? Então, essa diferenciação, essa discriminação, ela não pode acontecer também com os outros. E isso é difícil fazer. Eu confesso que, para mim, em alguns pontos, é um pouco complicado. Então, a gente diferencia, sim, em função da opção sexual, prostituição. Pô, sabe que alguém comete prostituição, você trata um pouco diferente. Se ele é um bandista ou tem uma outra religião, se ele é idólatra, se o cara casou várias vezes, pô, esse aqui não presta, né? Se ele é amaziado, você vira o nariz para ele. Se ele fuma, bebe, usa drogas. Enfim, existem várias maneiras que nos levam, sem que a gente perceba, às vezes, a discriminar as pessoas. Isso é um erro danado. Essa semana aqui, por exemplo, tem dois pontos que envolvem discriminação que me afetou profundamente, né? Uma delas, vocês todos, acho que ouviram, foi o George Floyd, lá nos Estados Unidos, aquele negro que foi morto pelo guarda ali com o joelho no pescoço dele. Acho que todo mundo viu essa notícia, né? Que, pô, terrível uma coisa daquela, né? Tá fora da igreja, mas o mundo age assim, o mundo trata as pessoas de maneira diferente. Então, o racismo é uma questão que talvez seja por interesse próprio, né? Porque eu sou meio queimadinho aí, mas é uma coisa que mexe muito comigo, né? Você tratar as pessoas diferentes por causa da cor da pele. E um outro ponto, um outro fato que aconteceu essa semana que me machucou muito mesmo é que, por conta da pandemia, essa crise econômica toda, a gente teve que demitir algumas pessoas na empresa, né? E uma das que eu demiti, há umas 2 ou 3 semanas, eu acho, mais ou menos aí, ela entrou com uma ação trabalhista, e na ação trabalhista diz que eu a demiti porque ela era gorda, né? Que ela estava para fazer uma cirurgia bariátrica e eu pensando no prejuízo que seria mantê-la no trabalho, né? Afastada para se recuperar da cirurgia. Então, eu demiti por causa disso e, sei lá, me abalou assim de um jeito que vocês não imaginam, né? Mas o mundo age assim mesmo, né? E nós precisamos ser diferentes. E por mais que a gente tente ser diferente, nos colocam aí no mesmo balaio, né? Das pessoas que não têm compromisso nenhum com Jesus, né? Iba, tem uma pergunta no chat. Tem? Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar o chat aqui. Espera um pouquinho aqui que o mouse prendeu aqui. Se quiser, eu leio. Por favor, por favor. Reconhecemos que temos dificuldade de lidar com pessoas que são diferentes de nós, rico ou pobre, inteligente ou simplório, velho ou novo. Como a igreja pode desenvolver sua caminhada com relação a isso? A pergunta, né, o questionamento é do pastor Gival. Então, eu entendo que a coisa seja assim, como foi o que eu tentei colocar no domingo passado, né? A gente se preocupar quem é o nosso modelo, quais são os nossos valores. Se os meus valores são formados pelo que o mundo prega,
eu vou fazer diferença entre as pessoas mesmo, né? Agora, se os meus valores estão voltados pelo que Deus espera de mim, né? Se os meus valores são fundados em que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, então eu não preciso me preocupar em fazer uma lista e vendo, opa, isso aqui eu já consegui resolver. Eu não sou mais racista em função da cor da pele. Não, eu não falo. Agora, qual o próximo passo? Agora é o homossexual. Opa, isso aqui eu consegui resolver. Eu não vou tratando essas coisas dessa forma. Eu não sei se entendi bem a pergunta, né? Mas é isso que eu vejo, né? Tá no coração da pessoa, né? Quando o que te move é o que Deus nos pede, é o amor, as outras coisas elas vêm automaticamente, né? Foi isso que você quis dizer, Gival, ou não? Você perguntou ou não? Eu vou passar a palavra para a Cida, que esse comentário foi dela, que sai no meu nome aqui no computador. Um minuto só. A minha pergunta está mais relacionada, Giba, a como que a igreja pode desenvolver, porque nós somos tímidos com relação a pessoas que são diferentes de nós. Quando entra uma pessoa que está maltrapilha e nós somos classe média, quando entra uma pessoa mais rica e nós somos classe média, nós também temos as nossas dificuldades de lidar com pessoas tanto mais ricas do que nós, como com as mais pobres do que nós. Porque nós temos uma timidez interior que nos impede de nos aproximarmos das pessoas. Como que nós vamos nos aproximar de uma pessoa que é homossexual? Nós temos dificuldade de nos aproximarmos dessa pessoa. E, às vezes, não é nem porque a gente está em pecado, às vezes é porque a gente tem timidez interna já que nos impede de nos aproximarmos das pessoas. Mas eu acho que, como cristãos, nós podemos desenvolver, como igreja, a gente pode desenvolver, talvez, uma maneira de encarar essa nossa dificuldade de nos aproximarmos dos que são diferentes de nós. É muito difícil nos aproximarmos de pessoas, inclusive irmãos que são diferentes de nós, né? A gente tem a preferência de ficar no nosso grupo de segurança, né? Mas será que dá para a gente desenvolver, de alguma forma, para caminhar nessa direção de incluir aqueles que são muito diferentes de nós? Então, Cida, eu entendo assim, o que Deus quer que façamos, a gente sabe. Então, eu acho que é uma questão de atitude. Algumas vezes na igreja, obviamente, eu não quero e nem posso me colocar como modelo. Mas, em algumas vezes ali na igreja, no final de alguns cultos, eu, assim, foi consciente. Eu falei, puxa vida, eu preciso cumprimentar aquela pessoa. Eu não estava com vontade, mas eu falei, eu preciso. Aí fui passando de um banco para o outro, cumprimentando e falando. É diferente daquela pessoa que talvez já naturalmente ela é expansiva e abrace todo mundo. Mas eu não tenho que esperar isso chegar lá dentro do meu coração para começar a agir dessa maneira. Então, é a atitude que a gente precisa começar a ter. Né? Mais uma vez, no domingo passado, eu falei disso e vou falar de novo, sobre a Sueli, uma característica que é muito forte nela e na família dela, de colaborar com as pessoas, de sentir a dor do outro. Essa coisa de empatia é muito natural ali na família dela. E não é muito de mim. Eu comentei com vocês, inclusive, que algumas necessidades dos meus filhos, ela visualizou antes que eu, né? Mas eu não posso olhar para tudo isso e falar, eu não sou assim. Então, eu tenho procurado
mudar a minha forma de ser. Eu tenho que olhar as pessoas. Se eu não sinto aquela compaixão dentro do meu coração, não é por isso que eu não vou colaborar com alguém que sabidamente está passando uma necessidade, se eu posso ajudar. Então, eu vejo que é uma questão de atitude mesmo, de obediência ao que Deus espera da gente. Até porque eu também acredito que alguém que tenha facilidade num determinado ponto, numa forma de agir, pode ter dificuldade em outro, né? E a gente, como corpo, precisa se ajudar, né? Precisa se ajudar e se alimentar. Eu não consigo enxergar outra coisa. Eu não acredito que você seja, por exemplo, uma pessoa insensível ou que tenha essas dificuldades de tratar com essas pessoas, aí você faça uma oração, aí no outro dia você acorda com o coração mais bondoso do mundo. Eu não acho que é assim, né? Eu acho que é atitude mesmo, que Deus espera que a gente lute contra as nossas, lógico que com as forças dele, mas lute contra as nossas deficiências e obedeça o que ele espera da gente. O Celso quer comentar alguma coisa? Só um minutinho, pela ordem. Não, só um minutinho. Acho que o Wilson pediu a palavra, se eu entendi, depois a Sueli, depois o Celso, tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir o áudio do irmão, Wilson? Não, do Wilson não. Wilson, a gente não está conseguindo te ouvir. Você pode fazer a gentileza de escrever a sua pergunta no chat? Eu vou passar a pergunta para a Sueli, aí depois eu leio o seu chat, tudo bem, irmão? Sueli, pode perguntar, a gente está sem o áudio do Wilson nesse momento, a gente não está conseguindo te ouvir. Aí a Sueli, depois o Celso, tudo bem? Ok. Eu queria comentar, né, que a Cida falando assim, o que a gente pode fazer, né, como igreja. Eu lembro muito de uma pregação do pastor Samuel, quando ele pregou sobre Jonas, né, que Jonas não queria obedecer a Deus porque ele não tinha compaixão das pessoas de Nínive, né? Então, isso é uma coisa que ficou muito forte em mim, assim, quando eu olho para alguém que eu julgo, né? Em qualquer circunstância, ou porque a pessoa tem muito dinheiro, essa não precisa de Deus, como é que eu vou falar? Ou, sei lá, alguém que está na rua pedindo esmola e às vezes você pensa, é para droga. Então, cada situação dessa que eu passo, eu me lembro um pouco daquela pregação, né? Assim, eu que tenho que escolher para quem eu vou falar o evangelho, eu que tenho que escolher para quem eu vou ajudar. Então, assim, um exercício que eu tenho feito pessoalmente é de entender que toda situação é uma oportunidade, né? Se a pessoa é mais rica, se a pessoa é mais pobre, se ela está precisando de mim, se eu estou precisando dela, de realmente tirar essa questão do julgamento. É difícil. O primeiro sentimento é de julgamento, né? E aí vem aquela coisa, né, da gente, que é o que o Gilberto está falando, de pensar, peraí, eu que julgo, pode até ser que a minha palavra, a minha ajuda esteja sendo lançada aos porcos, mas aí é uma coisa que Deus que vai fazer acontecer. Do meu lado, eu tenho que fazer, né? E como igreja, eu vejo assim, por exemplo, uma pregação como essa do Samuel, para mim, foi algo que a igreja fez nesse sentido. Para mim, entrou isso, né? Aquela pregação foi uma coisa muito forte nesse sentido para mim. E nós, como igreja, né, como líderes, aí a gente pode também pensar em tratar desses temas em algumas reuniões nossas, né? E confrontar a nós mesmos, né? E ajudar a desenvolver um pouco mais isso. Se a gente sabe que isso é um problema, se a gente sabe que isso é um pecado, a gente tem que também ter programação nossa
mostrar esse tipo de coisa, né? Porque normalmente a gente pega texto bíblico, vamos estudar, e a gente estuda o texto bíblico e a gente não se prepara para agir, né? Que é o que a Cida colocou. É só isso aí que eu queria colocar. Giba, o Wilson escreveu aqui no chat, né? Ele fez um comentário para acrescentar na nossa aula, né? Deveríamos colocar em prática os mandamentos e agir com amor e buscar ajuda do alto porque somos pecadores. Obrigado, Wilson. Se quiser comentar alguma coisa, Então, Giba, e depois a gente passa a palavra para o Celso. Tá. Eu entendi que o Wilson colocou o que eu estava dizendo, é o que eu entendo também. É uma questão de atitude. A gente não pode olhar para uma deficiência nossa e sentar em cima dela e é assim mesmo, né? A gente precisa agir. Por exemplo, se a igreja precisa de algum tipo de ajuda, né? Alguém para um ministério, para alguma coisa assim, e não tem ninguém para fazer, eu não tenho lá tanta habilidade, poxa, mas está vazio, eu tenho que me disponibilizar a fazer, né? Então, eu acho que é assim, a capacitação vem do Senhor. Ele vai trabalhando o coração da gente à medida que a gente se dispõe a fazer as coisas, né? Tem aquela frase, nem sei quem fez, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, mais ou menos assim, né? Não sei se é bem assim a frase, mas o sentido é esse. Então, eu nem sei dizer para você se o privilégio maior, falando especificamente em acepção de pessoas ou em empatia, né? Eu não sei dizer se o privilégio maior é daquela pessoa que já nasceu com aquilo dentro dela ou da outra que trabalhou duramente, se dispôs e Deus mudou o coração. Eu não sei onde é que está o prazer maior aí, sabe? Para quem faz, né? Celso, quer falar, Celso? Abre o microfone, Celso. Eu gostaria de rapidamente poder contribuir com o pensamento do John Stott, que a gente viu naquele livrinho Discípulo Radical, que foi mencionado pelo pastor hoje no culto, quando ele interpreta uma das bem-aventuranças de Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele diz que a nossa maneira desigual de tratar tanto o mais humilde quanto o mais rico, Giba e irmãos, vem do nosso instinto de autopreservação, de alto valor. Nós queremos salvaguardar o nosso alto valor, a nossa importância como pessoa, tanto quando tratamos com o mais pobre quanto com o mais rico, o mais esse do que aquele, o mais baixo e o mais alto. Quando nós fazemos isso, nós estamos instintivamente tentando nos preservar, dizer que nós temos valor, tanto diante do rico quanto diante do pobre. E ele diz que nós devemos perseguir uma das grandes utopias do cristianismo, né? Um daqueles grandes pontos ideais do cristianismo, né? Que é nos diminuirmos o nosso alto valor, deixarmos de ter alto valor quando tratarmos com as pessoas. Não vamos assim ter problema nem para tratar o rico, nem para tratar o pobre. Ele mesmo admite que é uma utopia, mas que o cristão deve perseguir. Giba, um comentário aqui no chat da irmã Neide. Ela diz: para mim, Neide, é reconhecer a dificuldade, tomar a decisão de mudar e ter atitude de mudança. É isso mesmo. Certamente é o que Deus espera da gente. O modelo que nós temos agiu dessa forma, né? Como nós lemos aí, ele se fez pobre, sendo rico, né? Não tem por que a gente ficar imaginando coisa diferente, né? Ele fez isso, por que a gente não deveria fazer, né?
Bom, então, pessoal, de um texto que foi escrito para a igreja, para os crentes, a gente viu aí alguns aspectos sobre discriminação entre os próprios crentes. A gente comentou um pouco sobre fora, né, sobre a discriminação com os de fora da igreja, e tudo isso está baseado em um julgamento com critérios errados que a gente faz, né? Quando eu comentei isso rapidamente no domingo passado, o pastor Samuel ele fez uma intervenção ali falando sobre a disciplina, para a gente não misturar também, né? E achar que disciplinar alguém, principalmente a liderança da igreja, isso não é pecado, não é julgamento errado que você está fazendo, né? E eu queria me ater um pouquinho a esse tema, e eu espero que esteja certo aí. Nem sei se o Samuel está aí no grupo, mas tem outro pastor aí, Gival. Aí você puxa a minha orelha, Gival, se tiver errado aí. Vocês estão vendo a tela aí, a importância da disciplina, né? Então, vamos lá. Como é que eu vejo essa questão, né? Lá em Coríntios 5, né, 1 Coríntios 5:11, nós temos lá o texto, né? Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, né? Vocês se lembram que o Samuel mencionou esse texto no domingo passado. Ele mencionou também, mas eu queria fazer questão de frisar, né? O seguinte, deixa eu ler um outro texto aqui primeiro, que está em 2 João, mais ou menos com o mesmo sentido. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, né? A gente não pode entender esses textos de maneira errada. Se nós vimos até agora que nós temos que tratar as pessoas com amor e de forma igualitária, não seria um contrassenso quando a gente lê esse texto aqui, que a gente não deve nem comer com alguém assim, ou não deve receber em casa, mas a gente tem que perceber bem o contexto em que essas coisas foram escritas. No primeiro texto, olhem só, isso é muito importante, né? Isso ele está dizendo que para alguém que se diz como irmão. O contexto desse 1 Coríntios, ele está falando de alguém repreendendo a igreja lá, em que tem alguém lá dentro daquela igreja que está dormindo com a mulher do pai, né? Esse é o contexto, né? Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, vou ler mais uma vez. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Não está dizendo aqui que a gente não deve comer com o idólatra, com o alcoólatra, com o ladrão. Jesus fez isso, né? A gente não deve fazer isso com o sujeito que age dessa forma e se diz irmão. Ele está ali dentro da igreja contagiando, né, o corpo, se dizendo irmão. Então, o que ele precisa ali é de disciplina, né? Então, é uma situação bem diferente aí, né? O segundo versículo, ele já tem uma visão para quem é de fora, né? Repetindo, o primeiro, o foco é ali, alguém que está dentro da igreja, se diz irmão, mas age de maneira completamente errada, né? Então, ele é digno de disciplina. No segundo, ele diz aqui para a gente não receber em casa, não é o mesmo personagem aí, é alguém de fora, né, que vier trazer para você
um ensinamento que seja diferente do que esse que a gente acredita. Então, são situações bem particulares, né? Ou seja, você não tem que estar com os ouvidos prontos para ouvir uma mensagem que não seja a mensagem de Deus, né? Qual o sentido que a gente não pode perder de vista, né? Que o evangelho ele é assim para todos, né? Porém, o que a gente crê é inegociável, né? Não se negocia isso. Essa questão é bem fundamental. Então, o Gival, se tiver que acrescentar alguma coisa aí, mas essa confusão é que eu vejo que a gente pode fazer se não der atenção devida para as coisas. Não fazer discriminação é ótimo, a gente não precisa fazer. Mas eu não posso colocar alguém, por exemplo, dentro da igreja como presbítero, alguém que é idólatra. Seria um absurdo, né? Esses aí a gente não deve deixar que influencie o nosso meio. Quer comentar alguma coisa, Gival? Eu entendi que foi isso, mais ou menos, que o Samuel comentou a semana passada. E destaque aí. Eu não tenho nada a acrescentar. É que somente às vezes também nós somos muito inocentes. Existe uma questão de receber bem as pessoas na comunidade e, como você bem colocou, o que nós cremos na palavra é inegociável e não deixar que elas deturpem o que nós cremos, apenas isso. Então, nós temos que ser receptivos, mas tem um limite para isso, né? Mas isso, de certa forma, não tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui de discriminar. A pessoa precisa também saber da verdade, mas tem pessoas que você vai compartilhar normalmente, tem pessoas que precisam ser confrontadas. Me parece que nessas duas situações que você colocou aí, é necessário que a pessoa seja confrontada, não apenas seja recebida e tolerada no seio da comunidade. Então, só lembrando um caso prático na igreja de Cotia, no começo, bem no começo da igreja, o pastor recebeu um palhaço, realmente ele ia vestido de palhaço, para lidar com as crianças e tal, e esse palhaço, ele era dos Meninos de Deus, que é uma seita aí herética, e ele trazia os ensinamentos dele ali no meio da comunidade nascente, né? Então, no mesmo momento que você está precisa de gente, que é uma congregação em formação, ao mesmo tempo tem alguém ali se disfarçando de cristão e a seita dele permite que ele minta para as pessoas. Então, a coisa, houve um momento ali que teve que se dar um basta, teve que se chegar até a pessoa e confrontar a pessoa. Então, nós precisamos ser receptíveis, amáveis, mas sensíveis à doutrina que nós cremos, como você disse aí, tá bem? Os espíritos. Né? A Cida está ajudando aqui a julgar os espíritos, tá bom? Muito boa resposta sua. Então, nesse texto, ou no contexto ali de 1 Coríntios 5, onde ele diz que a gente não deve nem comer com essas pessoas, a gente vê que o que Paulo está falando ali é um ponto bem específico. Como eu disse, é alguém que estava dormindo com a mulher do pai, né? E que precisava ser repreendido mesmo. E no versículo 6, ali de Coríntios 5, ele explica por que é que a gente deve fazer dessa forma. Por que você deve realmente disciplinar e excluir quem faz uma coisa desse tipo, né? Lá diz assim, que
que vocês devem saber que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, né? Essa é a questão, né? Esse é o ponto. É como se fosse um fermento que iria influenciar a massa como um todo. Então, você ter alguém na igreja, como o Gival disse, influenciando ou contaminando com uma mensagem que não é a que a gente conhece como verdadeira, isso é uma coisa que não dá para aceitar. É lógico que você aceita um drogado, por exemplo, na igreja, para apresentar a mensagem de salvação para ele. Você não vai dar a palavra para esse cara ou deixar que ele venda as drogas dele lá dentro da igreja. Exagerando, é mais ou menos isso, né? Que a gente tem, né? Agora, caminhando para o final, pessoal, eu queria vou compartilhar de novo a tela, né? Queria fazer 2 comentários, né? Sobre o amor de Deus, que no fundo a coisa toda se resume aí, né? Não há como você fazer distinção entre as pessoas, sejam elas da igreja ou de fora, se você obedece o mandamento de Deus com relação ao amor, né? Então, o amor é um mandamento. O amor como mandamento de Deus, é o que está aí no texto da tela que eu coloquei para vocês. Então, lá em Marcos 12, 30 e 31, nós lemos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento, né? Primeiro grande mandamento. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Então, isso é mandamento, não é para se discutir se a gente deve ou não deve fazer. Mas tem essa situação aqui que é diferente. Não tem, isso é mandamento. Então, eu queria destacar nesse versículo o amor como mandamento de Deus, né? Nesse outro versículo que eu vou ler agora, eu queria destacar o amor como identidade. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Em João 13, 34 e 35, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, a nossa identidade, a gente é identificado como servo do Senhor pelo amor, né? Essa é a importância, é o que o mundo, ou mesmo os irmãos, ali precisam visualizar na gente. Primeiro, como obediência, Deus nos manda amar, e segundo, como identificação, é através disso que somos conhecidos, né? Pela forma como a gente se relaciona com as pessoas de dentro e de fora da igreja também. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha reservado aí para vocês hoje, né? Espero que Deus abençoe cada um de vocês e a nossa igreja, para que a comunidade, falando assim, a nossa vizinhança, veja na nossa igreja pessoas diferentes, né? Que tratam as necessidades de cada um de maneira diferente, e que nós mesmos possamos nos ver ali internamente como uma grande família, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo confessa a mesma fé, tem a mesma esperança, tá bom?
Eu lembrei agora, queria fazer só um comentário de ações que eu já vi na igreja com relação ao pessoal de fora, né? E que me chamou muito a atenção, né? Eu acho que as coisas boas que a gente vê precisam ser faladas não para engrandecer as pessoas, mas para animar os outros a seguirem o exemplo. Eu nem sei se estão participando aí a Geni e a Risonete, né? Mas nem sei se elas estão aqui, mas eu só gostaria de comentar que me chamou a atenção a forma como as duas trataram uma pessoa, eu acho que o nome é Nelsinho, se alguém puder me corrigir, é um homossexual já de idade, bem carente, que mora ali nas redondezas da igreja, e quando a gente faz o bazar, ele sempre passa por lá para dar uma olhadinha, né? E talvez alguns de vocês conheçam. Então, eu vi a Geni e a Risonete tratando essa pessoa assim com muito carinho, com muita atenção, quando ela passou ali no bazar, né? É uma coisa bonita que a gente precisa aprender a fazer. Independente se está dentro do nosso coração ou não, vamos fazer por obediência e para que vejam Jesus, né, através das nossas ações.